Bem-vindos ao Fôlego por Perto. Essa é a terceira temporada do Fôlego, um espaço de inspiração e inspiração para a liderança, com muitas experiências, aprendizados e reflexões de quem está no flow, vivendo o espírito dessa nossa época. Eu sou a Tânia Savagé e aqui a gente vai misturar comportamento, causa, inovação, propósito, arte, cultura. E nessa edição, especialmente, falar das janelas que a gente pode abrir e as coisas que a gente pode aprender com o que a gente tem por perto. E sempre com uma boa conversa. E eu, na alegria de sempre estar com a Tânia, sou Felipe Urbano e a nossa convidada de hoje é a Paty Viotto. A Paty Viotto é diretora de RH na Braskem para North America. E se eu tivesse que resumir a carreira dela numa expressão, certamente eu diria que a Paty desenvolve gente. E essa expressão foi aparecendo em diversos subsistemas de RH que ela foi atuando, em desenvolvimento, seja em HR Consulting, seja com coaching executivo, seja com grandes agendas de change management, em organizações que passaram por papel, por alumínio, cuidando da experiência do cliente, trabalhando em empresas de meios de pagamento e hoje numa grande indústria química. A Paty tem muito tempo de experiência, que eu não vou deixá-la contar quanto é, e uma característica muito interessante, que acho que traz a Paty para aqui, eu já quero agradecer a vinda dela, é esse desejo profundo por autodesenvolvimento e conhecimento que tem marcado a jornada dela e o que tem conectado a Paty conosco. Então, Paty, é um prazer gigante ter você aqui. Obrigado pelo seu tempo. A gente está em fusos horários diferentes, mas é uma alegria receber você no Fôlego. Bom, para mim é um prazer estar aqui com o Felipe, com Tânia, sempre podendo compartilhar. Me sinto num bate-papo aqui de amigos e realmente muito animada para esse bate-papo. Estou a fim de realmente ver onde é que ele vai dar, né? Qual é o respiro e o fôlego que a gente vai trazer aí nesse tempinho que a gente vai bater esse papo. Muito legal. Ô, Paty, sabe uma coisa que eu tenho pensado bastante nesses últimos dias? E quando a gente tem chance, a gente vai trocando um pouco desses fenômenos, né, do mundo. As agendas, de uma forma geral, da liderança das organizações, é lógico que dizer que isso vem com velocidade, que muda o tempo todo, já é parte do nosso discurso, né? Mas eu genuinamente tenho me impressionado da quantidade de temas novos que têm chegado para a gente num espaço de tempo muito curto, né? A gente acabou de fazer transformação digital, caiu numa agenda de ESG, a gente foi falar de equidade, diversidade e inclusão, ficamos preocupados com a agenda de saúde mental e agora a gente precisa discutir metaverso. Em um resumo assim dos últimos 2 anos, foi por aí que a gente passou, né? E eu sempre gostei muito de uma agenda sua, de interpretar o tempo e tentar analisar com profundidade, né? Então eu queria abrir a pergunta sobre o que você tem se aprofundado. O que você tem investido tempo na sua investigação, o que tem te gerado curiosidade, o que tem gerado fôlego aí para você com profundidade nesses últimos tempos? Uau! Você sabe que eu sou uma pessoa que tenho muitas curiosidades, né? Sou curiosa por natureza. Mas eu acho que durante a pandemia, o processo de transformação, não só organizacional, mas pessoal, foi bastante intenso, né? Eu tive uma transição profissional no meio da pandemia e isso me fez refletir muito sobre o que eu estava vendo, escutando das pessoas. Teve momentos de dor, teve momentos de conquista, teve momentos onde a gente tocou o mais profundo do humano. E aí eu me voltei mais para a agenda de sustentabilidade, né? Então fui estudar e tenho estudado a agenda de sustentabilidade, mais especificamente a pauta de direitos humanos e o que isso significa dentro do mundo corporativo, né? É uma pauta ativista, em sua maioria, e o ambiente organizacional não lida bem com ativismo e como um todo, né? Na sua essência. Então, fui entender
o que é essa pauta, né, de direitos humanos e como é que ela começava a se conectar e se conversar com as empresas, uma vez que todas as empresas estão definindo os seus compromissos de sustentabilidade e trazendo a pauta do humano com uma força que eu acho que é resultado de toda a questão dos anos da pandemia. Então, essa tem sido a minha principal área de estudo, de aprofundamento. Confesso que ainda tem muito para aprender, tenho lido muito sobre isso, mas é me concentrar na mais essência. Talvez até pelo momento de carreira, né, pensando muito mais, entrando mais já para a etapa do que eu consigo deixar de legado, e eu quero deixar o legado do que é mais humano, né? Então, acho que isso também tem sido algo que não dá para dissociar do momento de vida e de carreira que eu me encontro hoje. Então, acho que tem sido essa pauta. Eu vou ficar nesse lugar, então, parte do direito humano, porque minha última formação, grande formação, foi em tecnologias de convivência, na Palas Atena. E a Lia diz que é uma pessoa assim, maravilhosa, fala que é uma pessoa rio, né? Ela fala que dizer olho por olho, dente por dente, já foi uma evolução para a humanidade. Porque se criou uma primeira equidade, porque antes não era assim, né? Dependendo de que tribo a gente estava falando, um olho e um dente podia virar uma devastação muito maior. E aos poucos a gente foi construindo, né? Construindo esse lugar de regras de convivência. E o que ela traz, que eu acho lindo também, que assim, quando a gente tira a convivência, tem o quê? Né? Tudo acontece na convivência. Pensando em convivência, e convivência nesse lugar dentro das organizações, o que a gente escuta é que tem 6 gerações em algumas organizações, e tem pessoas de culturas diferentes, né, com legados culturais diferentes. Como é que você vê a possibilidade de construção de pontes e espaços de convivência dentro das organizações? Você sabe que essa questão de gerações é uma questão interessante, porque eu concordo que nós nunca tivemos tantas gerações juntas dentro de um mesmo lugar. É sempre um desafio, mas eu acho que é algo muito positivo, porque é o que traz um olhar novo, um olhar diferente. Não necessariamente só o novo está correto ou só o mais antigo está correto, mas ela cria um espaço de diálogo, de conexão, de muito maior aprendizado. Se a gente tivesse talvez com gerações mais fixas, como tivemos há muitos anos, talvez fosse mais fácil em vários aspectos, mas por outro lado não traria essa provocação do humano diferente, né? E a provocação do humano que nos deixa numa zona de conforto mais fora da zona de conforto, na verdade, ela nos ajuda muito a repensar, a se reconhecer, a se autoconhecer. Então eu olho isso com muito mais bons olhos, apesar de reconhecer que no dia a dia há alguns conflitos que algumas pessoas têm mais dificuldade de conviver, né? Mas eu acho muito mais positiva, porque no fundo, quando você está fora da organização, você convive na sua família com diversas gerações, na relação com os amigos, enfim, você convive. Então, trazer isso dentro do ambiente de trabalho, eu acho quase que natural, na realidade, né? Apesar de ter um estranhamento tão grande, teorias falando dessas diferenças, reconheço que talvez o momento nos últimos anos tem sido maior. E aí você traz uma outra questão na sua pergunta, que é como é que eu enxergo as relações hoje, né? Você sabe que uma das grandes vantagens para mim na minha transição de país, na função que eu estou atualmente, e que me trouxe um olhar muito sério e profundo sobre o que nós vivemos no Brasil, é a violência, né? As relações de violência ficam muito mais claras quando você está fora e num país onde você se sente menos violentada na questão, por exemplo, de segurança. E a segurança ela tem a ver tanto com a segurança física quanto com a segurança emocional, psicológica como um todo, né? E aí
eu fiquei muito refletindo nessa transição, o que a gente tem perdido, né, como povo brasileiro nessa questão. A gente tem perdido a confiança, que é algo tão humano, tão essencial, tão profundo. A gente tem perdido também, com a perda da confiança, a gente também perde a capacidade de empatia, a capacidade profunda de escuta do outro, né, que é tão humano. A gente vem vivendo uma sociedade muito mais de fala, eu tenho que mostrar o que eu faço. E aí, quando você vai para a empresa, é a mesma coisa. Eu tenho que mostrar o que eu faço, tenho que mostrar o que eu tenho que mostrar muito outgoing, né? E a pandemia vem e traz para a gente, nos arrasta para dentro de bolhas menores, né? Para a segurança física, né? E faz com que a gente tenha que voltar para os nossos núcleos originais, que a gente tem que olhar profundamente para esses núcleos originais e entender onde é que essa relação estava. Então, a gente sai diferente da pandemia, na minha opinião, porque realmente a gente esqueceu, né? E essa violência que a gente vive, né? É algo que realmente é desproporcional. Hoje eu tenho um olhar assim da desproporção do que nós brasileiros vivemos no Brasil, e me entristece, né? Não é porque eu estou fora do Brasil nesse momento que me deixa feliz, e o quanto que realmente a gente precisa repensar, porque essa violência gera um outro tipo de violência no nível mais micro das relações, que quase que passa despercebido com o nosso costume de estar dentro dessa violência como algo normal. Não é normal. Então, eu acho que essa questão das relações precisa ser repensada na perspectiva da segurança e da violência também, né? Da sociedade como um todo, né? Então, é um grande desafio, não é algo que a gente conseguiu resolver e que a gente tem resolvido nos últimos tempos, né? Numa experiência recente agora, a Paty estava conversando com a Tânia, depois de ter sofrido um ato de violência, e ela dizia que a gente estava tentando encontrar o que a gente sempre faz, humor no meio da tragédia. E aí a Tânia diz, Felipe, esse é um jeito de distribuir renda no Brasil, né? Nesse ato de violência pela nação que a gente tem. E aí eu estava escutando a frase da Tânia, eu lembrei de uma citação que atribuem ao Gandhi, mas assim, todo mundo atribui, eu não sei se é dele, várias referências atribuem a ele, mas daí o Gandhi tem o mesmo problema do Fernando Pessoa e do Luiz Fernando Veríssimo no Brasil, né? Tem um monte de frases que não são deles, mas deram para eles, que diz que olho por olho, dente por dente, e o mundo acabará segue Banguela. Eu acho maravilhosa essa frase, porque fala sobre justiça restaurativa, né? Como é que você faz um movimento de justiça onde você recupere esse movimento anterior ao ato de violência? E aí estava escutando falar, Paty, dessa experiência de estar vivendo em outro país. Como que seu conceito de justiça foi modificado, né? Fiquei muito curioso com isso, porque... E aí como é que se aplica na empresa, né? O que é uma empresa justa? Eu fiquei com essa reflexão agora, queria dividir com você, que é como que a gente olha para uma organização e diz, esta é uma organização justa? Por quais critérios a gente passa, ainda mais nessa experiência que você tem tido com direitos humanos? O que é uma empresa justa? Uau, super filosófica, essa questão é bem profunda, né? Fiquei pensando nisso, porque só uma coisa, Paty, quando você vai, antes de responder, lógico que tem um espaço individual de justiça, né? Que cada um tem, daquilo que é justo, que não é, a partir dos valores que atribuiu para si. Mas eu fiquei pensando no âmbito organizacional, nessa história de pandemia, home office, muita gente se sentindo injustiçada, né, pela organização. Pô, eu tenho que voltar para o trabalho, eu quero ficar em casa. Ou não, pô, a empresa não dá um escritório para eu conseguir trabalhar, enfim. Me parece que as relações de justiça estão sempre passando por aí. Você passou por várias relações de justiça com executivos, em compensation, quanto que eu mereço ganhar, etc. Fiquei pensando nisso, o que é uma empresa justa? De novo, é uma questão de profundidade bem grande. Eu acho que assim, vou sair do âmbito da justiça pessoal, né? Que eu acho que aí cada um tem. Eu acho que tem uma questão sempre de valores, né, organizacionais que
a gente sempre está revisitando, né? Que será que essa ainda é a nossa essência? Nós temos que mudar a nossa essência. O que nos define, né? Qual é a nossa identidade, né, organizacional? Acho que essa sempre é um dos parâmetros ou um dos critérios que a gente utiliza. Eu acho que a sociedade tem modificado, né? Então eu lembro quando eu cheguei aqui, foi logo depois da questão de George Floyd, e havia uma dor organizacional, né, muito profunda. Então fizemos uma escuta profunda e essa dor veio, né? Então não dá para você dissociar o ambiente organizacional. Eu sempre falo que ele é um microcosmo da sociedade, né? Então, e ali naquele momento, né, pós George Floyd, fui entender a história desse povo, né? Não dá para dissociar, né? A história do povo brasileiro, a história do povo americano tem as suas questões. E aí quando a gente passa pela questão do senso de justiça, eu acho que tem muito mais a ver com como é que a gente traz as vozes das pessoas para dentro. Como é que a gente encara que há dores. E o que a gente faz com isso? Também tem isso, né? Então, o ambiente organizacional foi desenhado para ser mais parecido com o modelo militar, de cima para baixo, top-down, aqui está a regra, rigidez, né? Assim, tudo tem que funcionar igual uma máquina. Então, se você olhar a história como um todo, ela é assim no ambiente organizacional. A própria área de recursos humanos nasceu como uma área de administração de pessoal, né? Bem processual. E eu acho que o mundo mudou, a sociedade mudou, e essas questões precisam vir para dentro e precisam ter a coragem da fala. Então, a gente está aqui com os grupos de afinidade, ouvindo os grupos de afinidade. Hoje a gente tem People of Color, que não é só afrodescendentes, é tudo que o americano entende que não é homem branco. A gente ouve também mulheres e a gente tem o grupo LGBTQIA+. Como é que a gente traz essas vozes? Então, há um desejo grande da organização de abrir o espaço para as vozes, mas quando essas vozes passam a fazer as suas colocações, trazer as suas questões, a gente consegue perceber a dificuldade da transformação organizacional de maneira profunda e genuína dentro dessas vozes, né? E essas vozes são muito importantes, porque a decisão de abrir, você nunca tem controle sobre o que vem, né? Porque senão não é abrir genuinamente para essas vozes. Então, eu acho que a grande questão da justiça, você não vai ter todo mundo satisfeito, mas o que é a coerência dentro das vozes internas que a gente tem, o espaço que essas vozes têm, versus o que a organização compreende como a sua essência e o que ela quer realmente desenhar nos seus processos, melhorar nos seus processos para poder chegar a um, vamos dizer assim, um senso comum de que essa empresa realmente cuida das pessoas, olha pelas pessoas e dá o espaço de decisão da voz. Acho que uma das coisas mais diferentes que eu percebo da cultura é que as culturas latino-americanas, elas olham muito mais, esperam muito mais pelo bem-estar, que a empresa cuide de você, que a empresa te traga todo o arcabouço para que você possa ser feliz. Na cultura norte-americana, o que eu percebo é o contrário, a questão da privacidade e da independência, da liberdade, a palavra correta é liberdade, freedom, para decidir o que eu quero e se essa empresa me dá as condições para fazer isso, são muito mais relevantes. Então, o senso de justiça passa por aí. O que é o meu papel, o que é o papel e quais são as vozes e o espaço para essas vozes virem. Mesmo que a pessoa não concorde com uma decisão da empresa, ela, tendo a voz de se manifestar, ela percebe o senso de justiça de pelo menos ter colocado a sua opinião genuína e que de alguma maneira foi acolhida para aquela decisão organizacional. Então, de maneira muito simplista, né, estou aqui respondendo essa questão filosófica. Eu acho que o senso de justiça passa pelas vozes, o espaço dessas vozes e o que elas conseguem realmente influenciar o modelo antigo do top-down, de cima para baixo, que é o mais comum, que a gente vem mudando e modificando já há alguns anos.
Então, eu acho que isso tem sido a principal tônica do senso de justiça. Maravilhoso, maravilhoso. Enquanto Savagé faz a ponte aí, você falou muito de freedom no americano, e eu lembrei do Michael Sandel em Justiça, que é isso, né? É o princípio do libertarianismo. A gente tem uma relação equânime quando eu não firo o seu espaço de liberdade e você não fere o meu. Muito, muito profundo, Paty. Sensacional. Eu ia falar isso, Paty, eu não achei nada simplista, eu achei de uma profundidade absurda e eu pensei em perguntar 1 trilhão de coisas, mas primeiro me vem a música, né, do dono da voz, a voz do dono, né, do Chico, né? E as pessoas falam muito de lugar de fala e tem pouco lugar de escuta, né? E você trouxe uma coisa que eu acho muito interessante, que é um modelo da justiça restaurativa, que é o processo justo, que é toda vez que vamos tomar uma decisão, convidar as pessoas que vão ser impactadas pela decisão e ouvi-las, mas logo na sequência deixar claro o que é possível fazer, né? Porque eu falo que toda pergunta cria uma expectativa. Então, se você não vai mudar nada, você nem pergunta, né? Mas ficando, né, nesse lugar de fala e você trouxe o ambiente organizacional, a gente entendia que era o organizado, né? Eu acho que essa é uma das grandes questões de cultura corporativa, porque cultura nasceu na antropologia, e quando surgiu cultura corporativa, os antropólogos empinaram, falaram, como assim, né? Você está juntando um lugar simbólico com um lugar da administração, né? Parem com isso, enfim. E quando eu fui estudar mais cultura, né, na minha pós-graduação, eu trouxe uma fala da Manuela Carneiro da Cunha, que ela fala da cultura com aspas e cultura sem aspas. Foi nas navegações, né, que as pessoas primeiro começaram a ver que, bom, gente, tem gente que pensa diferente e tal. Mas a cultura com aspas, a coisa que a gente prega, né, na parede, tipo assim, olha, aqui no Brasil as pessoas não têm tucanos, tá? A gente não come feijoada todos os dias. Então, sair desse lugar do que está lá na parede e o que é verdade. E você trouxe esse lugar da liberdade de um lado e cuidado do outro. Queria que você pudesse explorar mais o que você vê que é característica de lideranças brasileiras. Como é que o Brasil é visto dentro do lugar organizacional? E aí eu explico a minha curiosidade. Eu fiz um trabalho para a Apex e na pesquisa dizia que as pessoas adorariam ser amigas de brasileiros, mas talvez não trabalhar porque existe um viés, né, de não trabalhar e dar festa. Eu queria te ouvir, assim, como é que você vê lideranças brasileiras e o que a gente carrega da nossa cultura para esse ambiente organizacional? Nossa, excelente pergunta, porque eu venho vivendo a diferença, né, do que é ser brasileiro, né? Quando você se coloca na outra cultura, é onde você consegue perceber a sua brasilidade na sua essência, né? E eu tenho uma visão, primeiro, só para esclarecer, bem positiva. Eu acredito no ser humano, na transformação profunda do ser humano. Então eu vou começar talvez pelo lado mais positivo dessa questão, né, da liderança. Eu acho que a liderança brasileira, ela traz uma flexibilidade extremamente interessante num mundo onde o rígido já existe o suficiente e onde as mudanças são muito dinâmicas. Então essa questão da flexibilidade do líder brasileiro, eu acho que ela é muito positiva, né? Capacidade e agilidade para mudar, para repensar, essa inovação, essa criatividade, ela é muito presente nos líderes brasileiros, né? Então, eu vejo isso com muita positividade. Acho que o brasileiro, nós brasileiros, né, somos criados para a relação, né? Somos criados para a relação. Claro, tem brasileiros que não gostam de se relacionar, sem dúvida vão haver. Mas, assim, nós somos criados para esse contato. Então, o contato é algo também muito natural na liderança brasileira, né? Então, acho que aí há uma confusão quando você traz a questão da amizade versus essa habilidade de se relacionar. Então, eu acho que isso é também muito positivo, né?
E quando eu olho aqui, até na comparação com a cultura americana, os americanos também têm uma amizade, uma relação muito boa e positiva, mas são em núcleos menores, em núcleos mais fechados. Se eu não te conheço minimamente, eu não me abro tanto. E o brasileiro não tem esse limite, né? A gente é fluido, né? Eu te vi 1 ou 2 vezes, já te considero quase que um amigo, né? A gente fala, passa lá em casa, né? Então, eu acho que isso tem muito do brasileiro, né? O que é difícil, especialmente porque eu atuo numa empresa, não é a primeira, mas a segunda empresa brasileira, como é difícil levar essa brasilidade num outro patamar para outras culturas, né? A questão da elaboração do contexto, eu acho que a gente tem um pouco mais de dificuldade, a gente se joga para o novo. E aí eu vejo em outras culturas, especialmente nessa que eu estou vivendo hoje, uma necessidade de dialogar mais profundamente por que estamos mudando, né? Então a gente investe um tempo danado no porquê estamos mudando, né? E enquanto a cultura do líder brasileiro vamos lá e vamos ver o que dá, então ela tem uma inovação maior. Por outro lado, às vezes a gente tem que voltar muito e dar retrabalho. E no ambiente organizacional, o retrabalho gera exaustão, né? Então talvez um pouco dentro do seu estudo deve ter vindo alguma característica, né? É difícil lidar com o que eu não estou entendendo. E a gente vem de uma cultura oral, e o norte-americano vem de uma cultura escrita. Tudo tem que estar escrito, tudo tem que estar lá muito estruturado. Enquanto nós viemos de um aprendizado oral. As histórias que eu me lembro de criança são todas orais. Meu pai, obviamente, gostava muito de ler, me ensinou a ler, tomar o gosto pela leitura. Mas as histórias mais iniciais eram todas orais. Nós somos muito mais orais. Então, a diferença das culturas são essas. Acho que tem uma questão de história de povo, né, que a gente carrega com a gente, né, de se sentir às vezes menor, de se sentir às vezes... tem uma questão de estima, né, diferente. Então, eu acho que está mudando, né? A gente tem evoluído em vários aspectos, mas essa questão da estima também aparece de maneira muito, muito forte nas relações, né? Eu preciso falar um inglês perfeito, né? E aqui do outro lado a leitura a gente sabe que você não é nativo, então, claro que a gente admira se você quer falar melhor e o mais perfeito possível, mas a gente sabe que você não é nativo, a gente entende que você vai cometer alguns erros, né? E aí a gente vai conversar para esclarecer. E do outro lado a gente fica com essa coisa, eu preciso ter a perfeição para ser bom, né? E eu acho que a gente não lida com isso com naturalidade como líder. E aí você cria uma exigência em cima de você e em cima dos outros também, né? Então acho que tem um pouco disso na questão das lideranças, assim. Mas eu tenho um olhar muito positivo, porque eu gosto dessa questão do diferente, acho que essa coisa de encontrar o mundo do outro, eu acho tão rica, tão humana, e o que mais tem me preocupado é a aceleração, o excesso que tira esse espaço e mecaniza a relação das pessoas, né? E a gente perde a empatia quando a gente faz isso, porque eu de fato não conheço direito o outro. Por que eu vou ter empatia em relação ao outro? Então, acho que esse espaço organizacional precisa repensar o excesso, né? O excesso de coisas, né? Por exemplo, a gente fala, o americano cai caneta 5, né? Sim, porque ele não tem gente para fazer as coisas na casa, ele valoriza jantar com a família, ele realmente... E a gente lida bem, não pegar 3, 4 horas de trânsito por dia... A gente lida bem com isso, porque talvez a gente tenha menos oportunidades, né? Então aí a relação de forças é um pouco diferente. Mas a gente naturalizou, né? E aí, assim, tem que fazer tudo, tem que fazer muito. E isso tira o espaço da relação do humano, né? De olhar para o outro, conhecer o outro na sua profundidade, na sua riqueza, né? E isso eu acho que a gente vem perdendo do lado mais da liderança. E a gente vem resgatando também, né? A gente vem falando mais de uma empresa humana, pelo menos é a minha experiência atual. A gente vem falando, bom, o que isso significa?
o que a gente espera dessa liderança, a gente espera a vulnerabilidade dos líderes. Nunca antes na história a gente falou de vulnerabilidade dentro da organização. E aí, quando você fala de vulnerabilidade, as pessoas, não, eu sou vulnerável. É difícil para esse lugar genuíno da vulnerabilidade, é difícil para esse espaço de dizer eu não estou fazendo bem. É difícil reconhecer que, poxa, você pisou na bola, né? É difícil fazer conversa difícil, né? Porque requer essa humanidade toda, se requer se colocar no lugar do outro. E eu acho que isso tem sido uma abertura mais positiva, né? E eu olho isso com muito bons olhos, porque a minha geração, né, especialmente como mulher, eu tive filha aos 20 anos, então as pessoas não acreditavam que eu podia, enfim, tinha uma série de coisas, né? E chegou em algum momento da minha vida que eu entendi que se eu falasse da minha filha, eu não tinha chance. Então, eu nunca tive vergonha dela e de ter ela muito cedo, mas eu aprendi que dentro do ambiente organizacional não era um lugar para eu falar disso. E hoje eu fico muito emocionada, positivamente emocionada, em ouvir as mães jovens falando dos seus filhos com uma naturalidade. A gente fazendo reunião e as crianças entrando, os pets entrando. E aí algumas pessoas ainda falam, desculpa. Eu falei, se a gente se pôs a ter um modelo híbrido, eu entrei na sua casa, então não precisa desse espaço da desculpa, né? Vai integrar, e tem que integrar, né? Porque a gente não é o cabidão, deixa para fora, né? Na emoção não dá. E esse ambiente está começando a lidar com isso mais e melhor, e eu fico muito feliz, porque talvez o espaço que eu gostaria de ter, que eu vejo hoje tendo, eu não tive lá atrás. Nem por isso vou ser ressentida também, mas trabalhando muito para que esse espaço se torne mais e mais integrado. E eu acho que as gerações mais jovens sabem dizer não melhor, né? Então, essa coisa do Great Resignation aqui, né? A grande saída do mercado de trabalho é um movimento completamente compreensível de uma sociedade onde os trabalhos, aqui no caso são os trabalhos mais operacionais, as pessoas não eram bem tratadas, ganhavam pouco, desrespeitadas, né? Então as pessoas estão dizendo não é isso o espaço do que não me enriquece, né? Me faz sobreviver, mas não me enriquece. E essas gerações estão com muita coragem dizendo não. Então, se você quer me recontratar, eu quero ganhar mais e eu quero respeito e eu quero mais condições de trabalho mais dignas do que as que eu tinha anteriormente. Então, muito bonito ver isso. Acho que a voz das pessoas está ficando maior do que o poder do capital somente, né? O capital é importante, mas o capital não pode desumanizar, né? Então, eu acho que a gente está vivendo uma transformação bem interessante, eu diria. Bem interessante. Concordo super. É um tempo único, né? Estava discutindo, Paty, hoje pela manhã, estava conversando com o CEO de uma empresa muito próspera, está crescendo muito, e ele estava me contando que os executivos estão se queixando pela quantidade de trabalho, né? Porque a empresa está no mercado, cresce muito. E aí as oportunidades de M&A vão aparecendo. O fundo de investimento olha e diz, cara, a gente precisa comprar, né? Vamos aproveitar esse espaço que a gente tem, enfim. E é super interessante a posição da empresa, achei bacana. E a posição do CEO de dizer, eu entendo a dor sobre a saúde mental e etc. Mas aparentemente eu não sou o único que consegue resolver isso. Porque há um contexto, há um espaço, há diretores, cada um com questões pessoais, enfim. Então esse grande diálogo, que eu acho que a Tânia trouxe muito bem na fala dela sobre justiça, ele precisa ter eco, né? E aí você sabe que eu estava pensando sobre conversa, eu queria... Você já deve ter pensado muito sobre essa transição que você fez, né? Fiquei pensando aqui, Paty, se a história está certa, você recebeu a notícia da sua ida aos Estados Unidos, aí veio uma pandemia, não sabia quando é que ia de novo, aí tem que conciliar filho, casa, cachorro, e depois consegue ir, depois de um tempo, tá 6 meses aí.
Sabe o que me gera de curiosidade e de investigação? Quais as conversas que aconteceram nesse tempo? Se eu pudesse contar a história a partir das conversas que a Tânia sugeriu pra gente, quais as conversas legais que você teve nesse tempo que te alimentaram na pandemia? As melhores conversas que você teve nesse tempo? Tiveram várias, né? Porque como foram 6 renovações de tentativa do visto, né? O consulado fechado, reabria, fechava, enfim. Teve conversas do tipo, não, continuamos firmes no nosso propósito, é isso que a gente vai fazer, isso mais no começo, né? Tá certo, vamos esperar, tal. A gente alugou apartamento e aí ficou sem casa, e aí foi morar na praia, e aí... Enfim, aí falou, bom, qualidade de vida, vamos curtir o momento atual. Quem me conhece sabe que eu estou sempre olhando o futuro. Eu falei, não. Aí a conversa foi, como é que a gente curte esse momento atual? Porque talvez nunca na nossa história a gente teve tempo de morar na praia. Coisa gostosa, né? Perto do mar, alegre e tal. Depois veio conversas de desânimo, né? Poxa, acho que não vai rolar. E assim, se rolar, será que é o que eu quero? Eu já estou transformada aqui, 6 meses já estou transformada desse processo. Será que é o que eu quero? Será que a decisão é correta nesse mundo louco, doente? Né? Se eu ficar doente lá, o que significa? Né? Quer dizer, eu não vou ter toda a rede de apoio que eu tenho aqui, da família, enfim. Foi um segundo momento, né, de reflexão mais assim, pessimista. Né? Assim, do tipo, acho que eu vou falar com o meu líder e talvez repensar, será que tem outro lugar? Será que dá para continuar fazendo daqui? Porque eu fiquei trabalhando, eu assumi a distância, né? Por 1 ano e meio eu assumi a distância. Será que dá para continuar trabalhando por aqui? Que tá bom aqui, né? A gente tá curtindo a praia, a gente tá curtindo todo o cenário, enfim, e tá dando conta do outro lugar, né? E aí depois as coisas foram evoluindo, a gente falou, não, talvez seja um período muito interessante, né? Reavivamos o espírito inicial, para ir, mas teve altos e baixos, teve conversas do que significa para mim, eu estou fazendo uma mudança também para o meu marido, quer dizer, é uma mudança que não era só minha, né, da família como um todo, então esses processos foram indo e vindo, e a gente tinha alguns compromissos de, a gente tem que ser bom para nós dois, tinha que ser bom para a família, tinha que ser uma experiência de valor, senão, nessa altura da vida, não seria tão interessante, né? Porque tem várias complexidades para fazer a mudança. E no final, a gente acabou concluindo que o período é um período interessante. A gente ainda não tem clareza se fica definitivo ou não, mas a gente decidiu olhar mais o que a gente está ganhando no hoje, né? Eu aprendi isso nessa pandemia, né? A olhar menos o próximo passo e viver mais o hoje, né? Eu sempre fui uma pessoa, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Então isso me transformou de maneira significativa, bem significativa. E aí assim, né, o que isso lida? Acho que a reclusão da pandemia me ajudou a fazer coisas novas, estudar, repensar, fazer escolhas melhores. Acho que tudo isso foi algo muito positivo, né? Assim, olhando o saldo, muito positivo. E a chegada aqui, é engraçado, eu estava conversando com um dos meus líderes e eu estava falando para ele que eu tenho sentido mais o estar fisicamente aqui do que ter assumido 1 ano e meio no presencial. Interessante isso, né? Quando você faz a imersão na cultura do outro, eu estava trabalhando somente com americanos e mexicanos, mas e agora estar aqui fisicamente tem um contexto diferente, né? E isso também tem sido algo de reflexão. Então não para, né? Assim, acho que mas levar com leveza, né? Levar com alegria, com gratidão, né? Eu acho que essa questão do exercício da gratidão pelas coisas simples da vida, realmente eu tenho praticado já desse período todo da pandemia, né? E como isso muda, né? A perspectiva. Parece muito simples, né? Fazer o exercício de gratidão. Isso muda muito. Agora, acho que não mudou, por exemplo, minha generosidade, meu espírito de servir ao outro. Essas questões que já eram muito minhas, elas continuam na minha essência, assim. E é o que me move trabalhar na área de recursos humanos ou na área de pessoas, né? É o que me move realmente todos os dias.
Mas a transição não é fácil, né? E aí você se depara com a sua cultura e com a cultura do outro. E tem coisas que você se assusta de ver na sua cultura, e tem coisas que você se assusta de ver na cultura do outro, mas tem coisas que você reconhece muito positivas na sua cultura e na cultura do outro. Então eu tenho certeza que eu sairei uma pessoa melhor desse processo todo. É uma pessoa melhor, mas tem dias que não é fácil. Então acho que teve altos e baixos, assim, de maneira muito humana, teve altos e baixos nesse processo de transição. Muito bom, adorei. É curioso esse movimento seu, né, Paty? Porque a gente falou muito sobre profundidade e quem está acompanhando a conversa até aqui é nítido o quanto você se aprofunda nas coisas, né? E o quanto isso vai abrindo espaços de crescimento em cada conversa, que acho que é uma agenda de desenvolvimento que às vezes a gente não se percebe, né? O quanto as conversas que a gente tem, a depender com quem a gente tem, o quanto elas vão gerando espaço de crescimento. Não necessariamente quando a gente está lendo um livro e etc. A aprendizagem que a Tânia usa uma expressão, né? Gente que aprende por gente. A gente tem um quadro aqui, que é o quadro de Abre a Janela, onde a gente traz conselhos para a liderança do nosso tempo. E eu queria fazer esse espaço com você com uma pergunta sobre gratidão. Aqui um líder, por condição, independente do contexto que ele esteja, ele deveria ser grato todo dia de manhã. Eu acho que a gratidão vem na forma com que você faz a sua escolha diária, né, de viver. Acho que cada líder precisa escolher, cada dia que acorda, que tipo de líder quer ser, que tipo de impacto quer criar no mundo, né? Não estou falando sobre perfeição aqui não, mas falando sobre escolhas que às vezes vão dar certo e algumas vezes não, mas tem a ver muito com a intencionalidade. E para mim, ser intencional é algo de profundo valor, né? Porque para ser intencional você tem que ter parado, refletido, escolhido, né? E aí ser intencional tem a ver também com olhar para trás e falar: tenho gratidão, né? Tenho gratidão pelo que sou diferente em vários aspectos, porque é um resultado de várias relações, de vários líderes que me inspiraram, de líderes também que me ensinaram o que eu não quero ser, né? E uma gratidão profunda pela vida, né? Pelo que tem mais de valor no mundo, né? Que é estar vivo e poder ter uma escolha. Tem gente que não pode ter escolha, não tem escolha. Então, poder ter escolha já é de uma profunda capacidade de fazer a escolha com intenção. Então, para mim, os líderes deveriam refletir muito com a intenção do dia, né? O que é que você quer impactar na vida, seja da sua equipe, da sua família, das pessoas com que você relaciona, qual o tamanho do impacto que você quer trazer para o mundo. Acho que isso é de uma riqueza muito grande, muito grande. Paty, eu estou encantada com as suas respostas. Eu queria ficar conversando mais 2 horas, mas agora é o meu momento no fôlego, que é de fazer aquelas perguntas ping-pong rapidinhas. Então, já de cara eu digo, fica tranquila, tá? E vamos lá. Essa que a gente responde assim de gut feeling. Um livro. Justiça. Boa. Uma música. E Garota de Ipanema, acho que me representa ultimamente. pela poesia. Uma série, Paty. Uma série. Eu gosto de uma série que você vai dar risada, mas assim, Cheese Peak, do Netflix, porque eu acho tão generosa, as pessoas são tão felizes juntas, que eu adoro Cheese Peak. Maravilhoso. Acredite ou não. E aí, né, pensando em alguém que está aí em uma outra cultura, um prato.
Um prato, olha, meu prato preferido é picadinho brasileiro. Arrasou. Maravilhoso. No picadinho brasileiro, Paty, muito interessante a dinâmica do episódio que foi acontecendo com a gente, nível de profundidade que a gente foi chegando. Sempre gostoso, Sair daqui, né? Muito legal. Sair daqui cheio de elementos, várias coisas para pensar mesmo. Eu fui fazendo anotações aqui. E eu queria te agradecer muito pelo espaço. Eu agradeci, assim, um bate-papo com a Tânia, que eu não conhecia tão bem, né, Tânia? O Fê a gente já conhece há muito tempo, então... Grande oportunidade para um excelente bate-papo no meio do meu dia aqui, que com muito, muito amor, viu? Me senti assim, num ambiente muito caloroso, muito bom, muito bom. Muito bom. Ô, Paty, se a turma quiser continuar conversando com você, como é que faz? Onde é que te acha? Me acha no LinkedIn, me acha os meus Facebooks e os meus Instagrams são travados, mas se quiser mandar uma mensagem dizendo, se apresentando, eu aceito para minha rede, mas profissionalmente LinkedIn eu acho que é o melhor caminho para começar um diálogo. Depois podemos trocar telefone e tudo mais, mas LinkedIn. Um caminho brasileiro, já com uma natureza um pouco mais americana, né, Paty? Não pode ser assim, né? Muito bom, muito bom. Savagier. Maravilhoso. Obrigada, Paty. E para você que teve fôlego de ficar com a gente até aqui, obrigada.